pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andréa Santos, de Língua Portuguesa. E nossa aula hoje está no livro de interpretação textual, capítulo 3. Vamos falar sobre conhecimento do mundo, ok? Sendo que logo em seguida já vamos entrar no capítulo 4 e vamos falar sobre níveis de compreensão, que é um assunto, né, que está atrelado ao capítulo 3, que envolve, né, a parte de interpretação, né? São assuntos que vão nos ajudar justamente na facilidade em desenvolver essa facilidade em interpretar os textos, ok? Bem, aqui no capítulo 3, nós vamos falar, primeiramente, sobre o conhecimento de mundo e sabemos também que adquirir o conhecimento de mundo não é tão fácil, tá? Mas é indispensável quando se trata de interpretação textual. Quando nós vamos ler um texto, seja ele verbal, não verbal ou misto, é necessário que nós tragamos para essa interpretação de texto outros conhecimentos que adquirimos ao longo da nossa vivência, ao longo da nossa vida. Esse conhecimento que nós temos a respeito do mundo, a respeito do que nos cerca, a respeito da nossa realidade, isso nos ajuda a entender os textos que nós vamos ler, tá? Então, alguns conhecimentos de mundo, eles podem acontecer de maneira automática, no momento em que vamos interpretar um texto. E acontece também de maneira bem natural. É o que vai acontecer aqui. Bom, aqui na abertura do capítulo, estão observando essa imagem? Tem um grupo de pessoas de mãos dadas. Mas o que está acontecendo aqui? Vamos ver como é que anda o nosso conhecimento de mundo? Bem, observando essa imagem, nós vamos ver que essa abertura do capítulo vai retratar o contexto da queda do Muro de Berlim. Esse muro que caiu em 1989 foi erguido na Alemanha durante os anos da Guerra Fria e separou a capital em Berlim Ocidental e Berlim Oriental, cada lado, né, com o seu governo. Mas para chegar a essa interpretação, né, fez-se necessário que a compreensão do que motivou a construção desse muro, né, e dos problemas causados por ele, ok? Isso só pode ser alcançado mediante o conhecimento contextual do aluno. Então, vocês conseguiram, né, interpretar essa imagem porque vocês já têm esse conhecimento prévio, né, esse conhecimento prévio do que aconteceu aqui nessa imagem. Por isso que nós chegamos a essa conclusão. Obviamente, né, nós temos esse conhecimento de mundo, isso é muito importante, porque vai nos ajudar a interpretar alguns textos, né? Bem, sendo assim, um dos tipos de conhecimento que nós vamos aplicar no momento da interpretação é justamente esse conhecimento aqui, ó, do senso comum ou popular, também conhecido como conhecimento empírico. Nós vamos ver agora o que significa isso. Bom, tá vendo que tem um homem aqui querendo passar por baixo da escada? Ele está com medo. Por quê? Porque ele ouviu alguém uma vez, né, falando para ele, olha, cuidado, passar por baixo da escada dá azar. Ok? Então, isso trata o quê? De um senso comum, transmitido de geração a geração. Obviamente, não há uma comprovação científica, não há uma comprovação científica que ateste essa informação, ok? Ou seja, para fazer a leitura dessa imagem, é preciso ativar o conhecimento popular que existe em nós. Tá? Caso isso não ocorra, não haverá construção de sentido. Tudo bem? Bom, assim como tem esse homem, né, tentando passar por baixo da escada, também tem outras frases, ditos populares, né, que às vezes nos falam, ó, cuidado, você deve cortar os cabelos na lua crescente, para que seus cabelos possam crescer mais rápido. Né? Quem é que nunca ouviu isso? Né? Mas se é verdade ou não, não tem ciência que comprove esse fato, certo? Então, é um tipo de conhecimento popular que nós já adquirimos. Então, é importante saber que
o senso comum é o modo de pensar da maioria das pessoas, né? Que são noções comumente admitidas pelos indivíduos. E isso significa que o homem, a partir, né, de suas experiências, das suas vivências e observações do mundo, ele adquire esse conhecimento popular, tá bom? E esse conhecimento popular é um saber que não se baseia em métodos ou conclusões científicas, mas sim no modo comum e espontâneo de assimilar as informações e os conhecimentos úteis do nosso cotidiano. Ou seja, esse senso comum é uma herança cultural que tem a função, né, de orientar a sobrevivência humana nos seus mais variados aspectos. Okay? Por isso que, através do senso comum, uma criança aprende o que é o perigo e o que é segurança, né? O que pode e o que não pode comer, o que é justo e o que é injusto, o bem e o mal, né? E as outras normas de vida que vão direcionar o seu modo de agir e de pensar e as suas atitudes e suas decisões. Bom? Bem, próximo conhecimento que nós vamos ver é o conhecimento científico. O que é o conhecimento científico? Vamos ver se nós temos isso embutido em nós? Bom, entender o conhecimento científico é importante, porque o conhecimento científico é a informação, é o saber que parte, né, dos princípios das análises dos fatos reais e cientificamente comprovados, né? Bom, para ser reconhecido como um conhecimento científico, ele deve ser baseado em observações e experimentações que vão servir para testar a veracidade ou a falsidade de determinada teoria, ok? Como exemplo, nós temos aqui a descoberta de outros planetas, né, que foi por meio da observação com telescópios super desenvolvidos. É um exemplo clássico, né, de um conhecimento científico. Tá bom? Na outra página, nós vamos ver o conhecimento linguístico. Vocês podem observar aqui que tem um diálogo, né? Tem uma charge. E é importante frisar que o conhecimento linguístico ele merece total atenção especial, tá, gente? Pois os mais diferentes códigos e linguagens são empregados em todas as relações que envolvem a nossa comunicação. Por isso, a importância de aprender, né, os conhecimentos gramaticais e lexicais, ou seja, que envolvem as palavras, tá? Para compreender os enunciados da nossa língua, tá? Então, é importante. Aqui, no caso, né, a gente pode perceber que dentro do diálogo, uma personagem que teve dificuldade em identificar algumas regrinhas envolvendo o novo acordo ortográfico da nossa língua portuguesa, porque não domina, né, totalmente essas regras, essas mudanças, essas alterações, as mudanças que ocorreram no nosso acordo ortográfico. Então, houve essa deficiência, houve essa dificuldade, porque não tem o domínio do conhecimento linguístico. Isso serve como alerta para a gente também. Nós temos que ter esse domínio linguístico, né, esse conhecimento linguístico, para que na hora da nossa leitura, da nossa interpretação textual, né, tudo saia perfeito. Ok? Outro tipo de conhecimento é o conhecimento mítico. Né? Esse conhecimento mítico se baseia nos mitos, que tem como característica principal, né, o ser fabuloso. É um conhecimento que advém de uma tradição oral das narrativas míticas. Por exemplo, na Grécia Antiga, a transmissão desses conhecimentos era tarefa dos poetas. E essas narrativas, elas remontavam histórias sobre o início dos tempos, né? Então, davam conta, né, de explicar de maneira fantasiosa a origem do mundo e de tudo o que era relevante para a vida daquele grupo de indivíduos. Criavam-se laços e desenvolviam a ideia de pertencimento a uma comunidade por partilharem um passado comum. Os mitos, eles atuavam com uma memória partilhada, repleta de imagens, de fácil associação e compreensão. Aqui na página 21 nós temos aqui a história, né, de Narciso. Mas é interessante frisar que a mitologia, ela estuda os mitos. E é uma das formas de conhecimento mais antigas da humanidade, tendo o seu auge na Grécia Antiga. Tá bom? Então, aqui, um dos mitos gregos mais conhecidos
é o de Narciso, que era um jovem que morreu ao admirar a própria beleza refletida em um lago. E lá no começo do século XX, Freud se baseou nesse mito para afirmar que todo ser humano, né, que todo ser humano tem traço de personalidade, né? Tem como traço, melhor dizendo, de personalidade, né, algum grau de paixão por si mesmo, o que ele chamou de narcisismo, né? Se esse narcisismo for excessivo, aí o indivíduo vai apresentar uma dificuldade de ter uma vida satisfatória, né, segundo Freud. Então, é interessante ter esse domínio também do que é o conhecimento mítico, né? É quando a mitologia apresenta aqui os seus estudos, né? O estudo, né? Melhor dizendo, o estudo sobre os mitos. E nós temos aqui a história de Narciso como um exemplo clássico, né? Bom, vamos falar agora também sobre o conhecimento teológico. Esse conhecimento teológico também deverá, né? Deve, vamos dizer assim, deve estar embutido em nós. Esse conhecimento teológico, que também é conhecido como conhecimento religioso, né? É todo conhecimento baseado em doutrinas sagradas ou divinas. Esse conhecimento religioso ele é sustentado pela fé religiosa, ou seja, a crença que todos os fenômenos acontecem pela vontade de entidades ou energias sobrenaturais. E ao redor do nosso mundo, o conhecimento religioso ele é organizado em diferentes religiões que possuem os seus próprios conjuntos de crenças, rituais e códigos morais. A exemplo disso, eu vou citar para vocês. Nós temos o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo e também o judaísmo, entre outros, né? Mas acerca dessas religiões que eu citei para vocês aqui, nós temos que entender também a característica de cada uma delas, né? O que elas defendem. Então, de acordo com cada religião, né, é possível perceber que dentro do conhecimento religioso, né, e o que eu citei agora como exemplo, que são essas religiões, vamos ver que dentro do cristianismo, Jesus Cristo é filho de Deus e veio ao mundo com a missão de ensinar o amor ao próximo e de salvar os que creem através da sua morte na cruz. Isso todo mundo já sabe. Bom, e no islamismo? Bom, no islamismo, Deus, né, Allah, se comunicou diretamente com o profeta Maomé, que transcreveu os ensinamentos e deu origem ao livro sagrado chamado Alcorão, né, ou também chamado Corão. Né? Bom, já no judaísmo, o povo judeu seria descendente direto de Abraão, Isaque e Jacó. Segundo a religião, Deus teria prometido aos israelitas a terra situada entre o rio Egito e o rio Eufrates, né? O rio Eufrates, onde se acredita que Jesus voltará no dia do juízo final. Então, esse panorama que eu citei agora é referente ao conhecimento teológico que nós, né, enquanto leitores, né, devemos também dominar esse assunto, essa definição de conhecimento teológico, né? Ter essa visão dentro de nós. Na hora da leitura, isso pesa, né? Tem uma grande importância, muito importante. Bom, depois de citar toda essa importância voltada para o conhecimento teológico, vamos falar agora sobre o conhecimento filosófico. O que seria o conhecimento filosófico? Bom, ele representa o meio termo entre o conhecimento científico e o conhecimento empírico, pois ele nasce a partir da relação do ser humano, né, com o seu cotidiano. É mais baseado nas reflexões e nas especulações que este faz sobre todas as questões imateriais e subjetivas, ok? Esse tipo de conhecimento filosófico, ele foi construído devido à capacidade do ser humano de refletir. Mesmo sendo de natureza racional, o conhecimento filosófico dispensa a comprovação científica, uma vez que o objeto
de análise, né, não consiste em coisas materiais, tá, pessoal? Então, é graças ao conhecimento filosófico que são construídas as ideias, os conceitos, as ideologias que buscam explicar de modo racional, melhor dizendo, diversas questões sobre o mundo e sobre a vida humana. Ok? Então, encerramos aqui o capítulo 3. E agora vamos dar sequência ao capítulo 4, falando sobre os níveis de compreensão. Tá? Então, aqui no capítulo 4, nós temos na abertura do capítulo, né, uma imagem que mostra uma menininha vestida, né, com chapeuzinho, né, com capuzinho vermelho, a cestinha de doces. Então, nós vamos entender que essa imagem nos remete à história da Chapeuzinho Vermelho, né? Isso é importante observar essa imagem. E também vamos fazer uma associação. Bom, estamos associando, né, essa imagem com a história da Chapeuzinho Vermelho. Só que tem uma coisa, essa imagem aqui mostra que as árvores foram cortadas. Né? As árvores não estão aqui, elas foram derrubadas. Né? Isso faz com que nós conseguimos entender, faz com que nós entendamos, vamos dizer assim, que houve um desmatamento. Então, vamos fazer uma associação, né, da imagem com a história do Chapeuzinho Vermelho. Vamos entender também, vamos perceber que essa imagem ela foi transformada, ela foi modificada, porque não há presença de árvores aqui. Né? As árvores foram derrubadas. Automaticamente, nós vamos desenvolvendo aqui os níveis de compreensão do texto. Mesmo que seja um texto só visual, né? É um texto que nos mostra somente uma imagem, ou seja, nós estamos trabalhando uma linguagem não verbal, tá bom? Aqui, vocês podem perceber que nós vamos trabalhar os 3 tipos de compreensão. Nós estamos trabalhando os níveis de compreensão, são eles: compreensão literal, compreensão inferencial e compreensão crítica. Então, vamos desenvolver esses 3 tipos de compreensão aqui. Bom, quando eu falei em compreensão literal, eu já estou observando aqui no texto que está presente aqui, né, todas as informações que eu preciso, né, para entender a imagem. Ou seja, eu observei que tem uma menina usando um capuz vermelho, está fazendo relação à história do Chapeuzinho Vermelho, tem a cestinha de doces. Então, são elementos presentes na imagem que me ajudam a identificar, né, a localizar essas informações de forma que estão explícitas na imagem. Né? Então, eu estou trabalhando a minha compreensão literal. Tá? Trabalhar a compreensão literal consiste em ler o texto de forma elementar, como eu fiz aqui agora, identificando o significado, né, das imagens. Se tiver algum texto, né, aí vai ajudar, né, o aluno a identificar o significado dos vocábulos, né, para poder chegar numa interpretação. Ok? Então, essa compreensão em textos nos quais nos dá informação tem um caráter o quê? Objetivo. Né? Por exemplo, aqui eu posso ver que está faltando alguma coisa, né? Eu posso observar que tem uma menina. Então, são informações objetivas e claras, tá bom? Que me ajudam a compreender a imagem, ser uma compreensão literal. E essas informações aqui, né, que eu estou investigando, que eu estou absorvendo, são informações, né, reais, porque realmente acontecem, né, essas situações, no caso do desmatamento das florestas. Então, é algo real, é algo verdadeiro. Por isso que a compreensão é literal, se dá de forma literal. Tá bom? E, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando também a compreensão inferencial. Por quê? Porque a compreensão inferencial, ela implica que o leitor formule antecipações, né, ou suposições a partir da informação que está presente no texto, né, podendo ser necessária a utilização de conhecimentos prévios. Consiste também na capacidade
de identificar um termo, as ideias, as relações de causa e efeito. Está tudo presente no texto. Então, essas formulações, ou seja, me fazem trabalhar a compreensão inferencial. O que eu entendi aqui? Bom, está faltando o quê? Faltando as árvores. Aí eu cheguei, né, nesse pensamento, né? Eu comecei a analisar que as árvores foram derrubadas. Está falando, né, indiretamente o quê? Está mostrando diretamente o quê? O desmatamento. Então, eu já começo a trabalhar a minha compreensão inferencial. Já estou inferindo, já estou conseguindo compreender que algo, né, está errado na figura. E aí já começo a formular hipóteses, suposições acerca do que eu estou observando. Isso é compreensão inferencial, tá, pessoal? E a compreensão crítica é aquilo que vai acontecer depois que eu formulei, né? Depois que eu formulei essas suposições, eu vou achar, poxa, isso está errado, né? Desmatamento é crime, então eu estou desenvolvendo o meu lado crítico. Eu estou trabalhando a minha compreensão crítica. Então é para isso que serve a compreensão crítica, né? Ela inclui a formulação de juízos, a expressão de opiniões, tá? Ela consiste justamente na capacidade de avaliar e argumentar em torno do que foi lido, ou em torno do que foi observado também, ok? Isso torna o leitor mais apto, né, a compreender o texto, né, através do seu conhecimento de mundo que ele já possui. É muito interessante desenvolver a compreensão crítica também. Então, todos esses níveis de compreensão nós devemos desenvolver, mas isso só pode acontecer, né, se você ler. Nós temos que ler muito, né, estar sempre em contato com a leitura, porque esse exercício só vai acontecer mediante a prática da leitura. Tá bom, pessoal? Então, para compreender e interpretar textos, nós temos que praticar sempre a leitura. Tá bom? Então, encerramos aqui a nossa aula, tá? O nosso capítulo 4, que falou sobre níveis de compreensão. E o capítulo 3 sobre conhecimentos de mundo. Bom, não esqueçam de dar um like nos nossos vídeos e conto com vocês na próxima aula. Fiquem com Deus e até breve. Tchau, tchau.